Fala, gurizadinha, beleza? Hoje vamos seguir aí o estudo da evolução. Nós já vimos lá os primórdios, lá os primeiros, né? Lamarck. Depois na segunda aula nós vimos aí o Charles Darwin e a seleção natural. E hoje vamos tratar da evolução dos hominíneos, né? Toda a linhagem que veio antes aí, né? Os nossos antecessores que nos deram origem a essa espécie magnífica, Homo sapiens. Eu vou fazer essa aula aí dividida em umas 2 ou 3 partes. Aí vou tratar bastante aí, de bastante coisa. Então fiz a aulinha no PowerPoint. Você vai assistindo com calma aí. E depois, para resolver seus exercícios, aí você faça de acordo com essa videoaula. Valeu? Então vamos para a aula aí. Então, gurizada, evolução humana segue os princípios da seleção natural. Ancestral comum, modificações, herdadas, a herança com modificações e adaptação ao ambiente. Ancestral comum, herança com modificação e adaptação ao ambiente. Esses 3 fatores da seleção natural. 3 fatores. Não acontece de forma linear. Cara, essa imagem aqui que representa a evolução, eu até tenho uma tatuagem disso no braço. Isso aqui é apenas uma representação, muitos evolucionistas detestam essa imagem, mas é pelo seguinte, porque essa imagem não mostra realmente como a evolução aconteceu. A evolução não veio em linha reta. Não, aqui tinha um ser, agora vai ter outro. Não, agora vai ter outro. Não, a evolução foi se espalhando, De um ser surgiram lá 2, 3 espécies que deram origem a mais outras, muitas foram extintas, outras continuaram. Então isso que quer dizer que não foi linear, ela não veio passo a passo, um depois do outro, uma espécie que deu origem a uma espécie, que depois deu origem a uma espécie. Não, teve o antecessor e dali foram surgindo várias espécies, que foram dando origem a outras várias. Então ela se espalha, mais no sentido de uma árvore, de ramos, de galhos que vão se espalhando. Tá certo? E aí muitas dessas espécies vão acabando sendo extintas, outras conseguiram viver por mais tempo, até chegar ao final, no caso da nossa linhagem, que sobrou apenas nós aqui, os seres humanos. Bom, então isso quer dizer que não é linear, isso aqui é apenas uma representação, cara, artística da coisa, tá? É que também não tem, como fazer uma tatuagem no braço aqui e fazer um... Aí vai faltar corpinho, Entendeu? Outro detalhe, ela não surgiu em um único ponto, não. O ser humano surgiu aqui, ó. Pá! Aqui, nesse lugar, exatamente, no CEP 88, blá, 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 blá. Não é isso. As espécies elas surgiram em vários pontos da África. Quando a gente chegar lá na parte do Homo sapiens, você vai ver que vai ter tanto na parte do Ocidente quanto na parte do Oriente do continente africano. Tanto lá do lado do Oceano Atlântico, lá na parte de Marrocos, quanto no outro lado, lá na Etiópia, fica um para cada lado. Então surgiram em vários pontos, tá certo? Então são esses 3 fatores importantes aqui, ó. Segue os princípios da seleção natural, que é o ancestral comum, também as mudanças, a transmissão, a hereditariedade com modificação, os seres vão sofrendo modificações ao longo dos tempos, e estes seres vão se adaptando ou não. Então não acontece de forma linear, ou seja, não é uma espécie que dá origem a uma espécie uma por uma. São várias, elas vão se espalhando. Tá? Uma vai dar origem a 2, 3, que vai dar origem a mais as 2, e elas vão se adaptando ou não. E não surgiu em um único ponto. Esse negócio que eu falei, por exemplo, tanto lá de Marrocos quanto na Etiópia, no Quênia, e assim por diante. Vamos mudar aqui. Filogenia primata, ou seja, a classificação dos seres, a distribuição dos seres em grupos de forma filogenética, quer dizer, de acordo com a linha evolutiva. Então nós vamos ter aqui os primeiros mamíferos, os mais antigos aí, tá? Que vão dando origem a outros. E aqui, isso eu quero dizer, pode ver que não é um depois do outro, não, ó, daqui já veio para cá, que vai dar origem aqui aos símios do Novo Mundo, que é os macaquinhos que nós temos aqui, Os macaquinhos aranha, macaco prego aí, os macaquinhos que você vê no zoo, tá certo? Os bugios da vida.
Aqui você vai ver, ó, símios do Velho Mundo lá, como por exemplo os babuínos da vida, certo? Para cá, então vê que já é outra linhagem. Para cá você já vai ter outra linhagem aqui, ó. E aqui a partir desses aqui, que é o orangotango, a gente vai ver depois, gorila, chimpanzés e seres humanos, aqui vão formar então os hominídeos. Aí que você já vê que já vai cada vez estar mais próximo aqui, ó. Olha aqui como está bem próximo aqui, ó, chimpanzé, e aqui, ó, já veio para a linhagem do ser humano. Ó, chimpanzé, ser humano. Deixa eu ver que o chimpanzé é o mais próximo da gente aqui, ó. Então essa filogenia primata seria a classificação desses seres de acordo com a sua ancestralidade, de acordo com as características evolutivas. E aí que você vê aquela questão que a evolução não é linear, ó, que não foi só daqui para cá, até chegar no ser humano. Não, de um já formou vários grupos. Isso que é não linear. Ok? Bom, a evolução dos primatas teve início aproximadamente há 60 milhões de anos. Primatas, né? Todos os primatas, todos os macaquinhos, inclusive nós, né? Então os primeiros aí surgiram de mutações há 60 milhões de anos atrás, com um carinha aí chamado Plesiadapis, que era um mamíferozinho roedor. Então esse aqui é o ancestral de todos os primatas, de todos os macaquinhos existentes nos dias de hoje. Há quanto tempo isso? 60 milhões de anos. É tempo, né? Professor, faz muito tempo. Cara, se você for pensar aí, tempo relacionado com a idade que você tem, é bastante tempo, né? Mas se for pensar relacionado com o tempo da Terra, não é tanto tempo assim não. Tá? Os mamíferos aí são os últimos, né? Dos animais a surgirem aí, os primatas, e nós então aqui somos os últimos a chegar aqui. Tá? Os últimos. Né? Fomos os últimos a chegar, a embarcar, e ainda queremos janela, né, cara? Sendo prioritário ainda. Que nós tá ligado, né? Então esse aqui é um fóssil, né? Lembrando que um fóssil é um importante registro aí para se estudar, né? É um importante documento para se estudar a evolução. E aqui seria então uma animação de como mais ou menos ele seria, né? Esse pequeno mamíferozinho roedor, do qual vai dar origem aos primatas. Primatas. E seus polegares opositores. Polegar opositor primata. Hominídeos. Então veja aqui, ó, que a árvore já está um pouquinho menor. Ó, tá desde lá do orangotango, gorila, secos humanos e os chimpanzés, né? Tanto o chimpanzé quanto os bonobos. São duas espécies de chimpanzés. Então os hominídeos. Hominídeos. Grupo de primatas formado pelos seres humanos, chimpanzés, gorilas e orangotangos. Então, quais são os 4 tipos existentes hoje, né, das espécies que ainda não foram extintas, que existe hoje? Nós temos nós, seres humanos, aqui, Homo sapiens, chimpanzés, existem 2 espécies hoje, né, o Pan e o Bonobo. Gorilas, também existem 2 espécies de gorilas e também 2 espécies de orangotangos. Esse grupo aí são dos hominídeos. Se você observar aqui, ó, então vão vir lá os ancestrais aqui, que vai dar origem ao orangotango, depois aqui vai dar origem aos gorilas, e aqui, ó, você veja que tem uma ramificação importante, que vai dar origem aos 2 grupos aqui dos chimpanzés e a nós, seres humanos. Então se eu perguntar desses aqui, entre orangotango, gorila e chimpanzés, qual que evolutivamente é mais próximo, né, de parentesco mais próximo ao ser humano, com certeza os chimpanzés. Você observa aqui, ó, aqui o que seria isso aqui? O nosso ancestral comum. O ancestral comum entre chimpanzés e seres humanos. Com o gorila já estava mais lá embaixo, ó, que era o ancestral comum de todos. Do orangotango mais lá embaixo ainda. Ok? Legal. Então estou mostrando aqui também mais um registro fóssil. Tá? Essa aqui, primeiro que aparece aqui, é da
da ancestralidade e dos que existem ainda hoje, né, dos gorilas e dos chimpanzés. Então aqui estão os chimpanzés, né, que são os pans, os dois aqui, tá? Aqui estão dos gorilas, certo? E aqui essas outras duas aqui, a do meio e a de baixo, é a que vai dar origem a nós aqui, né, o Homo sapiens aqui, ó, né? O Homo sapiens, legal? Então nós temos aqui o Homo sapiens, o florensis, o Neandertal, o heidelbergensis, o erectus, beleza? Os australopithecus, os Sahelanthropus tichadensis. Nós vamos falar de todos esses carinhas aqui numa outra videoaula, tá certo? Mas o que eu quero chamar a atenção? Bom, professor, mas eles encontram, né, pelo fóssil lá, e às vezes, mas eles não acham nem sempre, né, o esqueleto inteiro. Muito difícil, né, gente? Muito difícil, né? São milhões de anos, aí 7 milhões de anos, 5, 4 milhões de anos. Às vezes vocês acham esqueletos aí bem bom, como o da Lucy, que nós vamos falar depois. Mas às vezes o cara acha só um pedaço de crânio ou só um dente. E como é que ele sabe? Não, esse aqui era um ancestral da linhagem aqui dos símios do Velho Mundo, né? Ou de gorilas, ou de chimpanzés. Não, esse era de ser humano. Tem dois detalhes bem importantes que dá pra ver uma diferença bacana só pelos ossos da cabeça. O primeiro são os dentes, né? Os caninos. Caninos, dentinho de vampiro, são diferentes em macacos do tipo gorila e nós. Aqui, vou aumentar um pouquinho aqui. Não vai dar certo, vou voltar lá, senão eu vou fazer erro aqui ainda. Agora vai ser... aí. Bom, galera, há uma diferença entre os dentes caninos dos seres humanos, por exemplo, e dos gorilas. E uma diferença é a seguinte, tá difícil de eu ajeitar aqui como estava, acho que assim tá bom. Uma diferença importante é a seguinte: os caninos dos gorilas, né, dos chimpanzés, eles ficam de lado, um encostado no lado do outro, assim, ó. Então eles têm um desgaste lateral, tá? Eles desgastam lateralmente. Já os nossos, da nossa linhagem, os caninos são um de ponta com o outro, então eles desgastam no ápice, aqui na ponta. Então os nossos caninos e de todos os nossos ancestrais desgastam dessa maneira, e dos gorilas aqui desgastam dessa maneira, certo? E a outra diferença é essa aqui, o chamado aqui forame magnum, que é a abertura por onde vai sair a coluna vertebral. De onde vai sair a coluna vertebral. E isso vai dar uma diferença no posicionamento, né? Vai dizer se o animal é um bípede, totalmente bípede ereto, bípede, né, que anda em duas patas aqui, de forma ereta, em pé, com a visão bem para frente, ou se ele vai ser mais bípede facultativo, que é como andam os chimpanzés e os gorilas, que eles andam apoiados, eles andam nas patas traseiras, mas ainda se apoiam, né, sobre as patas, né, os membros dianteiros, eles vão se apoiando no chão, eles até se levantam. Mas você já percebeu um gorila quando fica em pé, que ele fica com a cabeça para cima, que ele fica assim, ó? Ele fica assim, né? Ele não fica te olhando assim, o que é, Magrão? Ele fica assim, Aí é porque ele está querendo se estufar mais? Não, é por causa disso aqui, ó. Olha aqui, onde é que é a nossa abertura? Nesse quadrinho do lado aqui, ó. O nosso é bem aqui, ó, bem no centro, então por isso que a nossa cabeça fica bem de pezinho. Já os dos chimpanzés, dos gorilas e dos macacos lá, ele é mais para trás, aqui é mais no occipital, aqui na nuca. Então quando ele fica de pé, a cabeça fica mais erguida. Então essa é uma outra diferença. Beleza? Vou dar um stop aqui e agora vou fazer a outra parte, que é do ser humano, da nossa linhagem agora.